Então, Ponto 2 agora, uma questão de carência. Fomos criados por Deus com necessidades físicas, emocionais e espirituais que só são supridas quando nos relacionamos com algo ou alguém. Física, com o meio, com a matéria, emocional com as pessoas, espiritual com Deus através de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. então nós temos carências, né? Nascemos com elas e vamos, com certeza, continuar precisando de algo que supra sempre essas carências físicas, emocionais e espiritual. E aí você precisa, então, ter as suas carências supridas. E vale ressaltar que as nossas carências não é resultado do pecado. Sim. Deus nos criou com necessidades, com algumas carências, e Ele mesmo promoveu os meios para que essas carências, essas necessidades fossem supridas, como, né, nós já lemos aqui em cada âmbito da nossa vida a forma adequada para que essas necessidades sejam supridas. 2.1, né? Admitamos ou não, já nascemos com essas carências, que precisam ser supridas desde a nossa infância, né? E vai até o final da nossa vida. Assim que nascemos, já necessitamos de ar, de água, de alimento, de cuidados, de atenção, de carinho, de amor. E vivemos a vida toda necessitando de muitas coisas. O modo como essas necessidades são supridas irá determinar a maneira como vemos o mundo, as pessoas e como nos comportamos e agimos ou reagimos nos relacionamentos. A cada fase de vida há necessidades específicas. Quando não supridas, possivelmente as carregamos para a fase seguinte. Isso é uma coisa que você tem que analisar no seu casamento, na sua vida. Né? Você está carregando necessidades para uma fase posterior que não foi suprida anteriormente, e isso pode estar dando algumas complicações. Vamos exemplificar? Com a nossa vida? Com a nossa vida, por exemplo, nós podemos dar um exemplo. Se você tem uma carência paterna, possivelmente você pode levar essa carência para o seu casamento. Tá. Então nós vamos dar um exemplo nosso pessoal, que aconteceu aqui, de influências complicadoras no nosso relacionamento conjugal por conta de uma carência minha da fase da minha adolescência. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai faleceu. Nessa fase, é uma fase em que a menina começa a olhar para o pai, não só como pai, mas como um processo inconsciente também, buscando ali no pai um modelo de homem para a vida, de marido. Então, dependendo de como ela tem a visão a respeito do pai como marido da sua mãe, ela vai buscar alguém parecido ou alguém muito diferente do seu pai. No meu caso, eu tinha uma boa relação com o meu pai e a relação conjugal dos meus pais também era uma relação muito boa e eu perdi esse referencial. E eu não aceitei essa perda, eu não aceitei lidar, eu não consegui lidar com essa falta, com essa dor, com essa dor na minha adolescência. E por conta disso, claro que hoje eu consigo olhar para trás e identificar isso, porque quando a gente está vivendo esse momento a gente não consegue identificar. E eu consegui identificar que por conta de não aceitar a morte do meu pai, eu saí na busca por um pai. E nessa busca por um pai, eu começava a namorar e não dava certo. Não tive tantos namorados assim, né? Mas eu tive 3 namorados antes de namorar com o Jaziel e não dava certo. Só que quando eu conheci o Jaziel, né? Esse cara. Eu encontrei o homem da minha vida, me apaixonei e para mim foi determinante a fala de uma tia minha quando conheceu o Jaziel. E eu me lembro que ela disse assim, e aquilo encheu o meu coração, ela disse assim, nossa, como ele é parecido com seu pai. E aquilo me trouxe a certeza de que esse é o cara da minha vida, é com ele que eu quero casar. Mas não estavam dando conta de que tinha por trás disso também uma necessidade e tinha uma carência que você levou essa carência para o nosso relacionamento. E no que resultou isso?
em muitas dificuldades nos nossos primeiros anos de casado, principalmente na vida sexual. Porque o que acontecia? Para mim, ao mesmo tempo que o Jaziel estava na condição de marido e que era normal, tranquilo, saudável, ter relação sexual com meu marido, ao mesmo tempo era muito angustiante. Então, nas nossas primeiras experiências sexuais, todas as vezes que a gente terminava um momento de relação sexual, eu entrava em pânico, eu entrava numa angústia e eu não sabia dizer o que estava acontecendo, e o Jaziel me perguntava e eu não sabia dizer, e eu às vezes e por vezes dizia falta alguma coisa, né? E estava ali sempre trabalhando bastante, fazendo com que a coisa pudesse acontecer da melhor forma possível, e mesmo assim parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque uma carência não suprida vai ser sempre uma falta. E nós precisamos aprender a lidar com essa falta para poder não cobrar do outro, não sugar o outro com a nossa carência e com a nossa necessidade. Foi muito bacana que foi num momento de conversa nossa, o Jaziel me chamou para uma conversa, né? Um momento de diálogo, o Jaziel me chamou para uma conversa e ele me deu a oportunidade para que eu pudesse abrir o meu coração e falar com ele coisas que eu nunca havia falado com ninguém a respeito da falta que o meu pai fazia para mim, da falta que o meu pai faz para mim até hoje. Porque é uma falta com a qual eu tenho que lidar pro resto da minha vida. Eu não tenho mais um pai presente, né? Então era muito complicado para eu poder lidar com aquela situação em que o Jaziel era o meu marido, o Jaziel é o meu marido, mas ao mesmo tempo eu queria que ele fosse o meu pai. Então, como que uma mulher, uma jovem, né, com 18 anos eu me casei, faz sexo com alguém que também tem como pai? Era uma coisa... Uma coisa que bloqueava. Bloqueava, era muito doido vivenciar aquilo emocionalmente, né? E foi só quando então, eu encarei a falta do meu pai e eu aprendi a lidar com ela, que o nosso relacionamento pôde realmente ser um relacionamento conjugal de fato, porque ele era um relacionamento conjugal, mas emocionalmente se misturava tudo aquilo que eu vivia por conta de uma carência. E isso é muito comum em vários casamentos. A gente percebe, ao longo da nossa experiência, tem visto nas nossas palestras, muitos casais chegam para a gente após esse relato e confirmam isso. Que não é só a mulher, a falta do pai. Muitos homens que não cortaram, e aqui a Bíblia diz assim, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles não cortam esse vínculo e aí eles têm uma relação muito confusa emocionalmente. Então, o homem também precisa desvincular, porque a sua esposa não é sua mãe. Da mesma forma que o seu marido não é o seu pai. São carências que nós não podemos levar para a fase seguinte. E vale ressaltar que não precisa necessariamente o pai ou a mãe ter morrido, ter falecido. Por vezes, o pai e a mãe são tão presentes que não há possibilidade de fazer esse corte, ou esse corte não é promovido, esse corte emocional, esse desvincular-se emocionalmente, e isso é transferido então para a relação conjugal. Por isso você, nessa lição, está aprendendo. Você tem carências, seu cônjuge pode suprir, mas há carências em fase da sua vida que você vai precisar entender que elas serão sempre uma falta. Então você precisa admitir isso para seguir em frente. E para resolver essa questão, ressignificar isso, levar isso adiante de uma outra maneira. Veja bem o que está aí na sua apostila. Isso implica em algumas dificuldades no relacionamento. Por exemplo, nunca um marido poderá suprir as necessidades paternas de uma mulher, bem como a esposa suprir as necessidades maternas de um homem. O nível de relacionamento é outro. Por isso a necessidade de amadurecimento, crescimento, esquecendo o passado, vivendo o presente e avançando para o futuro. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você precisa hoje no seu casamento olhar para as suas carências e começar a pensar em seguir em frente.
É isso aí. Individualismo versus carência, 2.2. O mundo vive debaixo das mais diversas ideologias individualistas como cada um por si, Deus por todos, vire-se como puder, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Quando entramos num relacionamento, e mais propriamente no casamento, percebemos o quanto essa ideia errônea tem poder sobre nossas mentes. Pense, o mundo como sistema prega o individualismo, o desapego, enquanto que os seres humanos são dependentes, precisam um dos outros. Isso nos leva a uma guerra interna, que resulta em relacionamentos doentios. Ninguém pode dar o que não tem, ao mesmo tempo que somos individualistas, somos carentes. É uma loucura, né? Tu é uma pessoa que tem um egoísmo individualista, mas ao mesmo tempo tu é carente. Precisa do outro. Que precisa do outro, né? Então aí você tem eu quero viver o meu mundinho, mas eu preciso do outro. E hoje a gente está num mundo muito individualista e nós temos que pensar sobre isso, né? Como é que eu vou compartilhar com o outro as minhas necessidades, né? Para o mundo externo, o sinônimo de carência é fraqueza e dependência e vai à contramão do idealizado homem de hoje. O pós-moderno, autossuficiente, que na verdade continua o mesmo carente do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Parece que a gente avançou tanto, mas como ser humano, como gente, nós precisamos e não vamos viver diferente disso. Adão experimentou no primeiro momento a carência de uma companheira que lhe fosse semelhante. Essa carência não foi resultado do pecado. Isso quer dizer que a necessidade de companhia faz parte do projeto de Deus para o homem. Eva, por sua vez, bem como eu já havia comentado antes, né? Não passou por isso. Quando fora criada, Adão já existia. Por isso, ela não teve, ou melhor, ela não tem condição nenhuma de viver só. Muito pelo contrário, ela jamais conseguiria viver sozinha, pois não foi criada para esse fim, mas sim para completar o homem e ser completada por ele. Muitas mulheres não entendem e não aceitam isso, vivendo contrariamente à forma para a qual foram criadas, rebelando-se contra o projeto da criação e por isso vivem infelizes, insatisfeitas, estressadas, amarguradas. E vice-versa, muitos homens também, e a gente sabe que é bom dividir e ter esse companheirismo. Invista aí realmente no seu casamento, invista em conhecer as necessidades e as carências do outro, veja quais são as carências que você realmente pode suprir, quais são aquelas que você vai precisar conviver e viver com elas de uma forma legal, trabalhando, admitindo que essas coisas lhe faltaram no passado, mas que hoje você tem um presente de Deus que é o seu cônjuge, que vocês podem olhar para frente e seguir em frente. Que bom que nós temos um ao outro, né? Porque olha só, 2.3, sozinhos não conseguimos suprir as nossas carências. A última vez que você se pegou desencorajado, desestimulado, desanimado, quem ou o que ministrou a você encorajamento? Talvez possa ter sido uma palavra, um abraço ou uma situação. Certo é que você não tem condições de se reanimar sozinho. Somos incapazes de suprir as nossas próprias carências íntimas. Prova de que fomos projetados com carência é que dentro desse projeto divino, da criação humana, há um programa de suprimento das necessidades. O apóstolo Paulo afirma que as nossas necessidades serão supridas por meio de Jesus. E o mesmo Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo que vocês precisam. Filipenses 4,19. O homem precisa da mulher como a mulher precisa do homem. E ambos precisam de Deus. A luta contrária a isso só leva a frustrações, separações, depressão e outros males. Então, se nós temos um programa de suprimento dessas necessidades, vamos em frente, né? Buscando a Deus, um ao outro, suprindo as nossas necessidades. Sabe o que eu acho? Que agora é a hora assim de um poder virar para o outro
olhar bem nos olhos e assim, eu preciso de você. Eu também. Como é bom olhar para você e dizer, eu não posso viver sem você. Entende? O relacionamento é isso. Vocês resolvem os problemas, vocês vivenciam as necessidades, mas acima de tudo, vocês têm como consolidar a relação para seguir em frente. Ponto 3. Definitivamente estar só não é bom. Um dia, há algum tempo atrás, seu coração bateu mais forte, seus olhos refletiram um brilho a mais, você encontrou o amor da sua vida. De repente, todo aquele castelo maravilhoso vira um amontoado de areia. As expectativas frustradas, as necessidades, as carências não foram supridas como você desejava ou imaginava. Embora você esteja acompanhado, pode ser que ainda assim você se sinta só. Muitos casais estão somente morando juntos, não vivem mais o casamento, o relacionamento de comunhão, cumplicidade e suprimento das necessidades um do outro. Hoje, vocês podem decidir voltar-se um para o outro e deixar que Deus mude a visão que vocês têm de si mesmos, do cônjuge e do casamento. Que legal! Quem sabe é hora de você fazer essa mudança, né? Você olhar para o cônjuge que está aí do seu lado e você então pensar assim, eu preciso mudar a minha visão a teu respeito. Porque você é um presente de Deus para suprir as minhas necessidades. Você é a solução para a minha vida. Que legal! Vocês podem pensar assim? Então, eu queria que nós pudéssemos agora, você vai aí na página de número 21 e tem 2 folhas para você fazer um exercício que é bem interessante. A página 21 é a página para o homem e a página 23 é a página para a mulher. Nós temos aqui o exercício para que as carências sejam identificadas. Uhum. Tá? Então, esse é um teste de autoavaliação, mas também é para ajuda no conhecimento mútuo, de fundamental importância para que você pense sobre as suas carências e conheça também as carências do seu cônjuge. Então, como que você vai fazer isso? Vai lá na tabela, vai dar uma olhadinha e você vai dar a nota de 0 a 10. Quanto maior a necessidade, maior deve ser a nota. Veja bem, lá tem várias necessidades assim, ó. Receber atenção, dar atenção, ouvir, ser ouvido. Então, se você tem muita necessidade de ser ouvido, coloca uma nota alta lá. Tá? Feito isso, os exercícios, tanto o homem quanto a mulher, vocês vão fazer, eu queria que vocês pensassem em escolher 3. Quais são as maiores necessidades? Escolha 3. Nós temos vários ali, mas eu queria que você escolhesse só 3. Aí o homem vai relacionar as suas 3 maiores necessidades e a mulher as suas 3 maiores necessidades. Porque essa semana que segue vai ser uma semana de investimento, porque não adianta nada você ouvir tudo que você ouviu e simplesmente vocês levantarem e continuar do mesmo jeito. Até porque se você está fazendo o curso, eu espero e eu acredito que você deseja que alguma coisa mude na sua vida. E se você quer que haja mudança, você precisa ser prático. Curso Aliançados para Sempre, ele quer ser prático. Porque às vezes nós sabemos muitas coisas, falamos muitas coisas, mas não conseguimos praticar. E agora é hora de você praticar. Quais são as tuas 3 maiores necessidades? São nelas que eu vou investir essa semana. É isso aí. Da mesma forma, eu vou identificar, porque o Jaziel vai apontar quais são as maiores necessidades, as 3 maiores necessidades dele, e eu vou investir nessas necessidades durante ao longo da semana. A proposta é essa para você também. E nós, então, vamos aguardar o seu retorno de como foi o investimento nessa semana na vida do seu cônjuge, né, nas necessidades que ele tem, porque será uma semana de investimento. Para encerrar o material, a leitura da apostila que você tem aí, o Praticando diz então aí, ó, que essa semana será de companheirismo, onde um se voltará ao outro, a mulher investirá nas 3 principais necessidades do marido e o marido investirá nas 3 principais necessidades da mulher. O casamento é uma instituição em que homem e mulher se propõem, se comprometem e se esforçam para
compartilhar suas vidas em função de alcançar uma unidade maior e mais perfeita na tarefa de suprir as carências físicas e emocionais de ambos. Que lindo! Como sugestão? Como sugestão, eu queria que você lesse Deuteronômio capítulo 28 e você então pode tomar posse de todas as bênçãos que estão disponíveis para vocês ali, ok? A gente aguarda o seu retorno na próxima semana com a tarefinha pronta de casa.